Olá, investidores! Aqui quem fala é Pablo Granier. Eu sou trader e analista de criptoativos aqui da Investidor Moderno. E hoje a gente vai falar aí sobre um dos piores erros dos traders de criptomoedas atualmente. É a questão dos rompimentos. É onde várias pessoas compram no topo ou vendem no fundo. Isso acontece demais. E a gente vai comentar aqui, vamos mostrar exemplos para vocês no Bitcoin e nas altcoins. Lembrando para vocês que essa análise está sendo feita nas lives que a gente faz todo dia, durante a tarde. Então, não deixa de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e acompanhar aí as lives diárias, tranquilo? Então, deixa eu mostrar para vocês o que a gente vai comentar. Primeiro, a gente vai mostrar para vocês esse principal erro aí dos traders. Nós vamos mostrar exemplos aí no gráfico do Bitcoin e das altcoins. Depois vamos comentar um pouco sobre por que esse erro acontece, por que tanta gente fica presa nessas posições, que é a questão da caça dos stops ou stop loss hunt. E depois eu vou passar para vocês a estratégia que eu uso para rompimento, que vem dando muito certo aí já há alguns anos. Então, vamos começar mostrando para vocês os rompimentos. Por que acontece tanta gente fica presa nos rompimentos. Eu vou usar o exemplo aqui de segunda-feira, quando a gente falou com vocês que rompendo os 3.720 e confirmando o rompimento, a gente poderia ter uma perspectiva legal para o rompimento dessa bandeira aqui. E o que aconteceu? A gente passou dos 3.720 e voltamos muito rápido. Olha só. A gente rompeu o topo, rompeu os 3.720 e voltamos muito rápido. O que é isso? Isso é uma armadilha. Isso é uma caça aos stops. E ela acontece por causa dos grandes traders e das instituições. Porque os traders menores, e o principal erro que eles cometem é longar justamente nesses rompimentos. A gente vem aqui, pô, rompeu o topo em 3.727. Eu vou entrar aqui agora porque agora o preço vai decolar. O que acontece? Os traders menores compram aqui, eles dão a liquidez necessária para as instituições vendem tudo aqui e fazem o preço despencar. Isso acontece ciclicamente no mercado diversas vezes. É por isso que muita gente fala, pô, velho, entrei num falso rompimento, isso sempre acontece. Não é à toa. É por causa dessa caça pelos stops das instituições. Muita gente faz long aqui e muita gente também deixa o stop aqui. Isso faz com que as instituições tenham liquidez para fazer o preço cair. Correto? E a gente não precisa voltar muito aqui no tempo para ver um exemplo ao contrário. Um exemplo que isso aconteceu no fundo. Olha só. Temos aqui nosso suporte, né? Tínhamos batido algumas vezes. 3.430. A gente vai, rompe e volta rapidamente. Vai, rompe e volta rapidamente. Vai, rompe e volta rapidamente. E a gente vê os volumes aqui. Olha só. A gente vê os volumes e vê que muita gente entrou nesse fundo. As pessoas entraram nesse fundo achando que ia cair mais. E o que elas fizeram? Elas deram liquidez para as instituições. E quando as instituições veem que muita gente está vendendo no fundo ou está sendo estopada no fundo, é ótimo para elas. Porque elas começam a nova tendência. E elas vão ganhando mais. As instituições vão ficando mais ricas e os traders vão ou desistindo ou ficando mais pobres. Correto? Então, o que a gente tem que fazer para não ser pego nessa caça pelos stops? Como que a gente pode operar rompimentos que está tão difícil operar no mercado? Porque toda hora a gente tem armadilha. Outra aqui, olha só. Fundo em 3.645. Rompemos. Muita gente shortou, olha o tamanho do volume.
Muita gente foi estopada, voltamos. O que a gente tem que fazer então? É aí que entra a estratégia de rompimento que eu criei, que eu vou mostrar para vocês. Essa estratégia, ela tem duas abordagens e duas opções que você pode aplicar a ela. A primeira eu chamei de entrada agressiva e a segunda eu chamei de entrada conservadora. Foi o nome mais original aí não, mas é um nome que espelha bem o que essas estratégias, como que elas funcionam e quais são os riscos e os principais retornos delas. Beleza? A entrada agressiva, o que a gente faz? A gente entra no rompimento. A gente entra, rompeu, a gente entra. Mas o que a gente precisa ver um rompimento para acreditar nele? São duas coisas básicas. A primeira é um volume spike, ou um pico no volume. E a segunda é o candle fechar acima do nosso rompimento. Pode ser uma linha de tendência baixa, uma linha de tendência de alta, ou um suporte, uma resistência. Esse é a nossa entrada arriscada. Ou seja, a gente não faria entrada no rompimento dos 3.720. Por quê? Porque a gente não fechou candle, nós não fechamos candles acima dos 3.720. Então, a gente não pode entrar. Correto? Mesma coisa nesse rompimento aqui embaixo. A gente não fechou candles abaixo dos 3.644. Então, a gente não pode entrar. E esperar o candle é essencial, até mesmo nessa estratégia agressiva, hein? Porque senão você vai ser pego nessa armadilha de stop loss hunt. Tranquilo? E qual que é o principal risco dessa estratégia? Eu acabei de falar, é você entrar num falso rompimento e você ser pego nessa armadilha. O ponto negativo dela é que se você entrar, a sua relação risco-retorno, ela não é tão boa. Eu vou exemplificar isso um pouquinho mais para frente. E o positivo é que você pega mais movimentos. Você entra em praticamente todo rompimento, você consegue entrar. Correto? Agora, vamos falar um pouco da entrada conservadora, que é a que eu realizo mais vezes. Ela é uma entrada no reteste do rompimento. E para isso eu vou pegar aqui a Ethereum Bitcoin para a gente analisar um rompimento que houve nela. Vamos lá. Os 33 aqui no Ethereum era um ponto de resistência muito forte. Ponto de resistência no 4 horas, bem forte. E a gente estava esperando ele romper. E o que a gente poderia ter feito aqui? Na estratégia conservadora. A gente não entra no fechamento de candle. A gente entra no reteste do rompimento. Porque a resistência que estava aqui, nos 33, ela vira suporte. Quando a gente rompe uma resistência, ela vira suporte. Quando a gente rompe um suporte, ela vira resistência. Ou seja, uma entrada conservadora aqui teria sido sensacional. Se você tivesse entrado nos 33 aqui, você já poderia ter pegado um lucro de 4,46. Agora está um pouquinho menos. Inclusive, a gente está fazendo a mesma configuração que a gente teve aqui no passado, né? Olha só, batemos 2 vezes, topo duplo, caímos um pouco. E agora a gente está aqui de novo. Batemos 2 vezes, topo duplo, caímos um pouco. E se romper, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar fazer a mesma coisa e voltar aqui para fazer a nossa entrada aqui. Essa é a entrada conservadora, é a entrada que eu mais recomendo no mercado de criptomoedas. E ela ainda tem um plus que você pode usar muito bem, que é o Fibonacci. O que eu gosto de fazer nessas entradas? Eu pego o Fibonacci de onde houve o primeiro pump. Olha o volume spike aqui que a gente tanto falou. Tem que ter esse volume spike. Esse pico de volume. A gente pega, então, o plus que eu estava querendo falar com vocês. A gente pega o Fibonacci aqui, de onde aconteceu o nosso pump, traça até o topo e vê a nossa buy zone. Se a nossa buy zone de 0,5 até 0,618 estiver muito próxima ao nosso suporte aqui, no caso, a nossa resistência que virou suporte, é uma ótima compra. É uma compra aí com grande probabilidade de sucesso.
Então, utilizar o Fibonacci com rompimento conservador é uma coisa muito interessante e é algo que eu recomendo a vocês sempre. Beleza? A imagem desapareceu aí, deixa eu traçar de novo. Uma entrada na nossa buy zone do Fibonacci entre 0,5 e 0,618. Essa é a entrada conservadora. O nosso risco continua sendo o stop loss hunt. É por isso que a gente tem que ficar muito atento no que aconteceu nesse topo aqui, no volume dele. E isso em cursos mais avançados a gente vai mostrar para vocês. Como que a gente pode ter grande probabilidade de não cair nesses stop loss hunts. Mas aqui é um pouco mais básico, então vamos continuar. O principal risco é o mesmo da estratégia agressiva. O ponto negativo é que a gente pode perder o movimento. A gente poderia aqui muito bem a gente ter fechado acima da nossa resistência, a gente não ter comprado de maneira agressiva e o preço fazer isso aqui, continuar subindo. Pode acontecer? Pode. Esse é o principal ponto negativo da estratégia conservadora. Mas eu atento vocês aqui, que trade é igual um trem, tem sempre outro chegando. Então a gente não precisa ficar desesperado para entrar em todas. A gente tem que entrar naquela que tem melhor relação risco-retorno, que é realmente o ponto positivo aqui da nossa entrada conservadora. Tem muito mais chance de dar certo e é que eu utilizo mais vezes. Tranquilo? Então, sobre rompimento, é isso. Eu gostaria de fazer com vocês aqui mais um exemplo na ELS. A gente tem dois exemplos aqui na ELS. Só um segundo. Pronto, voltou. Nós temos dois exemplos aqui na ELS de rompimento que eu quero fazer com vocês aqui para vocês entenderem melhor como que a gente pode usar essas duas estratégias, correto? Olha esse rompimento de um triângulo ascendente na ELS. A gente tinha uma resistência aqui do triângulo em 77,40, correto? E a gente teve um rompimento. Primeira coisa que a gente tem que olhar no rompimento, pico de volume. A gente tem que muita gente está vendo isso e entrar no trade. A gente tem esse pico de volume, correto? Você pode ver aqui que ele é pelo menos 3 vezes maior do que a média dos nossos últimos volumes. Ou seja, aconteceu o rompimento. E o que aconteceu aqui? Um reteste da nossa antiga resistência que virou suporte. Vamos fazer um plus aqui com Fibonacci? Olha só que compra linda seria no 77,27. Ou seja, estratégia conservadora aqui teria dado muito certo. A agressiva também. Mas a agressiva você entraria pior do que a conservadora. Certo? E a ELS pumpou, né? Eu poderia ter pegado aí nem um dia 6%. Correto? Então a gente fez o rompimento de um triângulo ascendente. Agora vamos fazer um rompimento de uma linha de tendência de alta que aconteceu aqui. Estamos aqui caindo, rompemos a linha de tendência de baixa. Devemos entrar? Sim ou não? Pensa aí. Não. Por quê? Não fechamos candles abaixo da linha de tendência. Eu estou fazendo aqui em candles de 15 minutos, investidores, mas isso serve para qualquer tipo de candle, beleza? 1 hora, 4 horas, diário, qualquer tipo de candle. Então, a gente não entraria por causa disso, correto? Aí agora, a gente teve outro rompimento. Desculpa, o que a gente tem que se atentar é que a gente teve volume aqui. Nós tivemos volume nesse rompimento. Ou seja, a gente sabe que muita gente está olhando para o rompimento. Então a gente tem que ficar atento. E quando a gente rompe aqui, a gente pode sim fazer uma entrada mais conservadora aqui no 78, 73. Correto? Na verdade, a gente teria várias oportunidades para fazer entradas conservadoras.
teria uma aqui, outra aqui, outra aqui. 3 oportunidades para você fazer entradas conservadoras. Você entrasse na primeira aqui, você teria comprado 78, 71, o preço teria subido 1%, mas depois teria despencado. Ou seja, de novo, o rompimento daria certo. Ok? Então, é isso aí. Esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês de rompimento. Espero que vocês tenham gostado aí. E toda semana aí eu vou fazer mais conteúdos educacionais mesmo, para vocês também aprenderem, né? Não só verem as oportunidades e as análises de preço, mas aprenderem também. Isso do rompimento, para mim, talvez seja o mais importante aí do mercado de criptomoedas, porque a quantidade de gente que entra em topo e que sai em fundo é muito, muito grande. Então você tem que estar ciente disso, tem que estar ciente dessas armadilhas. Espero que eu tenha ajudado aí com essa estratégia.